Vamos falar de obrigação tributária. Anota aí, obrigação tributária, beleza? E lançamento tributário. Não, Né? lançamento tributário depois. É só obrigação tributária agora. Vamos pensar só nisso, beleza? Obrigação tributária, tá? Eu já levanto, eu uso o quadro atrás para poder ajudar, tá bom? Vamos lá. Agora desliga o microfone aí. Se tiver dúvida, liga o microfone de novo e me chama. Vamos lá. O Raul, não consigo ver. Caramba. Liga a câmera, Raul. Vamos lá. O que é obrigação tributária? Só para tu me entender. Vamos lá. Obrigação tributária, lançamento tributário, depois a gente pensa, tá? A gente fala de obrigação, a gente respira, fica uns 10 minutos, toma uma água, volta e fala lançamento e termina, beleza? Obrigação tributária. Vamos lá. O que é obrigação tributária? O direito, ele precisa... Olha aqui. Vou levantar. Vou pegar o apagadorzinho aqui. É só parar e perguntar. O direito, ele funciona assim. Existe uma norma, vamos chamar aqui, tem uma lei, e existe um fato, vamos chamar aqui um fato humano. Um fato qualquer, um fato humano. Norma, lei. Vamos lá. Em cima existe uma lei, e embaixo existe um fato, a conduta humana. Conduta humana. Antes de pensar na nossa matéria, que é obrigação tributária, o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho um fato humano, uma norma. Toda vez que houver um enquadramento, tiver um enquadramento do fato à norma, toda vez que enquadrar o fato à norma, vai ocorrer a chamada subsunção. Subsunção. A gente usa a terminologia, subsunção do fato à norma. Tá? Então, subsunção do fato à norma significa o quê? É o enquadramento da conduta humana à norma. Enquadramento da conduta humana à norma. É sempre, vê se fica mais fácil também assim, é sempre operação entre iguais. Como assim operação entre iguais? Ela ocorre, a subsunção, sempre quando tiver reciprocidade, identidade. Se na conduta humana está escrito lá, ó, sou proprietário, na norma vai estar escrito o quê? Ser proprietário. Ou seja, percebam, houve enquadramento, sou proprietário, na norma está escrito ser proprietário. De uma forma mais fácil, toda vez que eu conjugar o verbo, o direito inteiro, não interessa a matéria que está estudando. O direito é sempre vinculado de um verbo mais um complemento. O direito sempre é assim, verbo mais um complemento. Se você conjugar o verbo e o complemento que está na lei, vou repetir. Se você conjugar o verbo que está no complemento que está na lei, você vai praticar o fato, ou seja, vai ter a subsunção. Ó, verbo matar, complemento alguém. Vou conjugar, matei alguém. Ó, ser proprietário de veículo automotor. Na norma, sou proprietário de veículo automotor. Então, toda vez que houver enquadramento da conduta humana, houver enquadramento da conduta humana no descritor do que está prescrito na norma, tem uma subsunção. E se você me falar que houve subsunção, tá todo mundo entendendo? Se você verificar que houve enquadramento, teve essa subsunção, você está me afirmando que nasceu uma relação jurídica. Nasceu uma relação jurídica. Eu vou repetir. Se você praticar o que está, se a sua conduta, a sua ação humana tiver um descritor numa norma, nasceu uma relação jurídica. Ponto. Nasceu uma relação jurídica. Tá? Isso para qualquer direito é assim. Se você, se uma pessoa matou a outra, estabeleceu relação, tipificou, houve a tipificação. Tá? Então estabelece sempre uma relação jurídica. Só que o CTN, ele não chama de relação jurídica propriamente dita. O CTN, o Código Tributário, ele fala o quê? O Código Tributário, ele fala o quê? Se eu praticar uma conduta que está no descritor de uma norma, ele não chama de relação jurídica. Ele chama de obrigação tributária.
Então, o que é obrigação tributária? O que vem a ser obrigação tributária? Obrigação tributária, ela é exatamente o que? Relação jurídica. Se nasceu uma relação, nasceu a obrigação tributária. Obrigação tributária é quando estabelece o vínculo jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Toda vez que tiver um vínculo jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, estabelece de imediato uma relação jurídica. E essa relação jurídica, no direito tributário, eu vou chamar do quê? De obrigação tributária. Eu vou chamar de obrigação tributária. Ponto. Respiremos. Dúvidas? Beleza? Vamos lá. Então, se nasce uma obrigação, isso aqui é importante agora. Nasceu uma obrigação, só vou voltar. Nasce a obrigação porque essa obrigação se estabelece porque nasceu uma relação jurídica. É importantíssimo entender a obrigação tributária, quando nasce, ela é abstrata. Ela é abstrata. Ela é totalmente abstrata. Anota, ela é abstrata. Mas o que eu tenho que entender como abstrata? Abstrata quer dizer uma outra palavrinha, porque, de novo, volto. O que é relação jurídica? É sinônimo de obrigação tributária. O CTN não chama de relação jurídica, ele chama de obrigação tributária. Ponto. O CTN não fala pra gente que a obrigação tributária é abstrata. Ele não dá esse nome abstrato. Ele dá uma outra terminologia. Ele fala o que pra gente? Que a obrigação tributária, ela é inexigível. Ela fala que a obrigação tributária, ela é inexigível. Anota a palavrinha. Que a obrigação tributária, ela é inexigível. A obrigação tributária, ela é inexigível. Inexigível significa que a obrigação, ela é abstrata. Abstrata significa a obrigação, que a relação jurídica, ela é abstrata. Ou de outra forma, a obrigação, ela não tem força ainda. Essa obrigação, ela não tem eficácia jurídica. A administração pública ainda não tem força para exigir o cumprimento, para forçar o cumprimento, para fazer você pagar. Vamos lá. Eu estou te afirmando que nasceu uma obrigação tributária X. Vou dar um exemplo vago para ficar mais fácil. Ganhei hoje no escritório, fechei lá um contrato, 50 mil. Pô, o cara me pagou já 50 mil. Pô, 50 mil se finalizar, imposto de renda. Ótimo, imposto de renda. Eu vou pagar o imposto de renda agora? Não, você não paga agora. Não vou pagar agora. Nessa relação, nesse exemplo que eu dei, não vou pagar agora. É só no próximo exercício. Mas presta atenção, eu não vou pagar agora. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu não vou pagar agora por qual motivo? Porque a obrigação, ela é inexigível ou ela é abstrata. Sinônimos, lembra? Sinônimos. O Estado ainda não tem força, eficácia para me cobrar. Se eu acabei de vender, sem pensar se alguém já está estudando essa matéria ou não, substituição tributária, se alguém estiver estudando isso, ignora o que eu vou falar. Tá? É só para entender o exemplo. Hoje eu acabei de comprar um celular na loja, você acabou de comprar um celular na loja. Quando você sai do celular da loja, com a nota fiscal, tudo bonitinho no seu nome, no momento que você saiu da loja, você praticou o fato jurídico do ICMS, que é circular a mercadoria. Você circulou a mercadoria, você vendeu o relógio. O que acontece? O relógio não, perdão, o celular. Você vendeu ele. Naquele exato momento nasceu a relação jurídica do ICMS. Estabeleceu a relação, tanto estabeleceu que você emitiu uma nota fiscal. Só que o recolhimento do ICMS não é agora. É posterior, é depois. Por quê? De novo, a obrigação, quando ela nasce, a relação jurídica, quando ela nasce, ela é abstrata, ela é inexigível. Ela não tem força ainda. Ela não tem eficácia jurídica. Ela não tem aplicabilidade de fato. Ela tem uma aplicabilidade abstrata. Abstrata como? Porque eu sei que a relação foi estabelecida. Eu sei que o ativo é esse. Eu sei que o passivo é esse. Ponto. Já sei isso. Eu só não faço a satisfação da obrigação, que é o pagamento, que é o cumprimento, não ocorre agora. Vou repetir de outra forma. A obrigação, quando ela nasce, ela não tem força.
A obrigação, quando ela nasce, ela não tem força. Obrigação não tem força, ela não tem eficácia jurídica, ela não tem aplicabilidade de fato. Eu não consigo exigir o cumprimento da pessoa. Olha, paga agora um negócio. Ponto. Vamos respirar. Deu pra entender daqui? Tipo, é pra perguntar se alguém entendeu ou não. Entendido. Todo mundo beleza? Sim, beleza. Beleza, vambora. Vamos lá. Beleza, toca. Vamos lá. Eu vou dar um. Vamos mudar um exemplo. Deixa eu ver. Ó, o bicheiro tá aqui, ó. O Vinícius tá aqui, né, Vinícius? O Vinícius tá aí. O Vinícius, ele foi, salvo engano, quase um dos últimos a chegar. Por que o Vinícius foi quase um dos últimos a chegar? Presta atenção, eu tô dando exemplo, Vinícius. Olha a loucura. Ele não tá olhando pra matéria. Ele tá fazendo outra coisa. Olha, vamos lá. Não, ignora, vamos lá. Então, assim, vamos lá. Assim, qualquer pessoa tá andando na rua, vai. O Raul é mais fácil. O Raul tá andando na rua, tá dirigindo o carro dele. O Raul tá na marginal. O Raul tá na marginal a 150 por hora. Aí o Raul tá na marginal a 150 por hora. Pum! Vem aquela luz, ilumina o carro dele todo. Ele, nossa, Jesus me iluminou, é Espírito Santo. Não é que vai ver o que era. Era uma multa de trânsito. Beleza? Pum! Tomou uma multa. Mas para aí. O Raul acabou de tomar a multa. Acabou. O flash acabou de bater no Raul. Acabou, naquele exato momento o flash bateu no Raul. Mas minha pergunta. Primeira pergunta. Estabeleceu relação? Estabeleceu. Eu identifiquei o infrator. Então eu tenho sujeito passivo. E eu tenho sujeito ativo. Provavelmente é o município. Ativo e passivo, que é o Raul. Que é o infrator da legislação de trânsito. Ponto. Para aqui. O Raul vai no banco pagar a hora. O Raul recolhe aquela multa de trânsito no exato momento que ela é cometida. Por exemplo, vou voltar. No exato momento que a multa, eu estou dando exemplo de multa de trânsito, só lembra que multa não é tributo, hein, por favor. No exato momento que a multa é cometida, naquele exato momento, nasceu a obrigação, nasceu a relação. Só que é uma relação ineficaz, dá para ver assim. É uma relação sem força, é uma relação que ela não tem aplicabilidade, ela não tem, a força de aplicabilidade imediata é zero. Ponto. Percebam, tanto que o Raul vai pagar a multa depois. Vai chegar um carnê, vai chegar um papel para ele pagar. É tudo depois, não é imediato. Onde eu quero chegar? Quando estabelece a relação, ela não possui força. A força dela é zero do ponto de vista zero. Respiremos. Dúvidas? Negativo. Todo mundo entendeu que não adianta a gente também correr, não precisa correr. Todo mundo entendeu que a obrigação ela estabelece, ela cria o vínculo jurídico, ela cria vínculo jurídico entre as pessoas, mas o importante, ela não tem força de coibir, de te obrigar a fazer alguma coisa. Ponto. E aí? Todo mundo entendeu? Quer que eu volte? Por favor, eu volto com prazer. Tô esperando aí ver se alguém tentar me entendeu. Enquanto isso, eu vou repetir. A obrigação, quando ela nasce, ela não tem eficácia. Ela só estabelece vínculo jurídico. Ela só estabelece a relação. Ela só cria, ó, esse aqui é o sujeito ativo, esse é o passivo, esse é o objeto, que é o tributo, é o imposto, é a taxa, é a contribuição, ponto. Mas ela não está te exigindo a satisfação imediata. Lembre-se que a obrigação tributária, ela não possui exigibilidade imediata. Ela não tem força imediata. Ela não é inexigível. Acho que a palavra é legal, porque o próprio código usa a palavra exigibilidade. Então vamos usar o contrário. A obrigação ela é sempre inexigível. Toda vez que você lê no CTN a expressão obrigação tributária, na hora tem que entender o quê? Esse negócio é abstrato, esse negócio é inexigível. Já tem que entender de plano. Ah, mas não, a obrigação sempre é inexigível. Lembra sempre disso para você não errar. Ponto.
dúvidas, por favor. Vou desligar um negócio aqui que tá o meu ato do escritório tá pitando. Beleza, todo mundo? Beleza. Posso continuar? Professora Rafaela está perguntando qual é o artigo. 113. Querem anotar artigo? 113 CTN. Obrigada. O que eu falei ainda não tá tudo lá. Tem mais coisa para falar. 113 CTN, tá bom? Vou continuar. Todo mundo, Silvia tá aí, SUS 1, SUS 2, todo mundo entendeu? Quer que eu volto? Pra mim, tranquilo. Mesmo, gente, todo mundo tá entendendo? Entendi. Tá, então vamos lá. O assunto é obrigação ainda, tá bom? Vamos continuar a obrigação. Vou só apagar aqui pra ficar mais fácil pra todo mundo. Nem coloquei a luzinha aqui. Ó, eu só vou voltar o que eu acabei de falar, mas para entrar na parte nova. Vou entender. Vamos chamar de lei, vai. Tem uma lei. Se você pratica um fato, o fato está no descritor da lei. Nasce uma obrigação. Pronto. O que a gente falou até agora. Nasce uma obrigação. Lembrando, eu vou colocar um E cortado aqui, ó. Por que um E cortado? Porque a minha obrigação ela é inexigível. A minha obrigação ela é inexigível. Se ela é inexigível, se a obrigação é inexigível, o E está cortado. Porque lembra que eu falei agora há pouco? O CTN ele chama a obrigação sempre de perdão, ele usa a palavra exigibilidade. Mas quando ele fala de obrigação, você tem que entender que ele está falando de inexigibilidade, que ela é abstrata. Então para tudo. Se eu praticar um fato que está no descritor de uma lei, estabelece aquela relação jurídica. No nosso caso, estabelece a relação jurídica tributária. O que é a relação jurídica tributária para nós? É obrigação. É a obrigação tributária. Ponto. Só resumir o que eu falei agora. Maravilha? E pelo 103 do CTN, a gente tem umas coisinhas importantes para entender. Como assim importante? Quando eu penso em obrigação, o Código Tributário ele cria duas possibilidades de obrigação, dois tipos de obrigação. Ele cria, vamos anotar, a obrigação principal e a obrigação acessória. Então volto, o CTN ele cria pra gente, ele estabelece pra gente dois tipos de relação, de obrigação, perdão, que é de relação? A obrigação principal e a obrigação acessória. Obrigação principal e obrigação acessória. Então eu tenho obrigação principal e eu tenho também obrigação acessória. Obrigação principal e obrigação acessória. Volto, se eu praticar uma conduta que está no descritor de uma lei, nasce uma obrigação. Essa obrigação, essa relação, nós vamos chamar de obrigação tributária. Ela é sempre inexigível, ela não tem força nenhuma, a força dela é zero, ela não tem eficácia, ela não consegue ir para frente. E nós vamos chamar o quê? Essa obrigação, pelo artigo 113 CTN, ela vai ter uma subdivisão, vai dividir em duas. Eu posso ter a chamada obrigação principal e a chamada obrigação acessória. Eu posso ter, o meu gatinho está chamando, tadinho, ele operou hoje. Tá todo mundo ruim. Obrigação principal e obrigação acessória. Então eu tenho principal e acessória. Beleza? Eu tenho esses dois tipos de obrigação. Só que eu tenho que entender muito bem a diferença, principalmente essa aqui para não confundir, acessória. Primeira coisa importante. O que é obrigação principal? Eu acho interessante pensar assim primeiro. Ela é sempre, pensa no direito civil. Ela é uma obrigação, é óbvio, né? De dar. No direito civil, ela é uma obrigação de dar, entrega. É uma obrigação de dar. Eu vou para acessória já. É uma obrigação de dar. É sempre uma obrigação de dar. É uma obrigação de entrega. Acessória, obrigação acessória. Obviamente, é uma obrigação, mas é uma obrigação de, fazer, lembra de civil, fazer ou não fazer.
é uma obrigação de fazer ou não fazer. Vou repetir. O que é obrigação principal? É uma obrigação de dar. Acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Repito de novo. A primeira é entrega de algo. A segunda não tem entrega. Você vai fazer alguma coisa. Beleza? Todo mundo ok? Deixa eu pegar... Sim. Sim, beleza. Vou pegar outra cor de canetinha. Então, eu tenho volta na principal. Obrigação principal, obrigação de dar. Obrigação de dar. O que eu tenho que entender com obrigação de dar? Deixa eu ver só uma moça aqui, que eu acho que entrou mais gente, não sei se deu erro. Não, não deu. Vamos lá. Não deu mais gente na aula não. Obrigação principal de dar. Quero que vocês também entendam que ela significa o quê? O que é essa obrigação de dar? Significa entrega de patrimônio. Eu vou voltar nisso depois. É entrega de patrimônio. É quando o contribuinte entrega patrimônio para o Estado. Depois a gente vai completar melhor. Mas isso aqui significa entrega de patrimônio do contribuinte para o Estado. O contribuinte está entregando patrimônio para o Estado. Entregou patrimônio para o Estado significa obrigação principal. Tá? Volto, o que é obrigação principal? É obrigação de dar, que significa entrega de patrimônio. Significa entrega de patrimônio. Beleza? Acessório. O que é uma obrigação acessória? De novo, é aquela obrigação de fazer ou não fazer. Mas vamos pegar a mesma palavra aqui. A obrigação acessória, ela é desprovida, ela não tem conteúdo patrimonial. Ela não tem conteúdo patrimonial. A principal é entrega de patrimônio, a acessória não é entrega de patrimônio. A acessória não tem conteúdo patrimonial. A principal, ela tem conteúdo patrimonial. A principal tem conteúdo patrimonial, a acessória não tem conteúdo patrimonial. Ela não tem entrega de nada para a administração. Principal, obrigação de dar. Acessória, obrigação de fazer. Principal, entrega de patrimônio. Acessória, não tem entrega de patrimônio. Não tem entrega de patrimônio. Não tem entrega de patrimônio. Beleza? Vou beber uma água. Também eu fico um tempo em pé. Vamos lá. Beleza? Continuando. Mas essa principal obrigação de dar patrimônio, vamos aprofundar mais. Então ela significa mais o quê? Então a principal é a entrega de patrimônio, obrigação de dar, que significa o quê? Ela se materializa, olha aqui, se for, com o pagamento. A obrigação principal, ela se materializa, eu consigo vislumbrar ela, você identifica ela com a entrega de patrimônio. Quando o contribuinte entrega patrimônio, que significa pagamento, ela se materializa com o pagamento. Quando o contribuinte paga, ele pega o dinheiro e entrega para a administração pública. Então na principal eu materializo, eu enxergo a obrigação principal com a entrega de patrimônio. Quando o contribuinte entrega o patrimônio, esse patrimônio significa o quê? Pagamento. Significa pagamento. Significa pagar. Beleza? Só para não ficar muito no ar, essa entrega de patrimônio, querido, é sempre parcial, tá? É sempre uma entrega parcial. Você não entrega todo o seu dinheiro. Você entrega o dinheiro que o Estado pediu, que não é todo o seu dinheiro. Você tem, vai 10 mil no banco, quanto vai IPVA? Vai 1.000? Você entregando 1.000. Onde eu quero chegar? A entrega de patrimônio é sempre parcial. Nunca é uma entrega total. Total é confisco, tá te confiscando. Tá? Então, principal, obrigação principal, significa obrigação de dar, que é a entrega de patrimônio, como eu falei agora, um patrimônio parcial, que se materializa para a entrega de dinheiro. Dinheiro significa a própria satisfação da obrigação, que é pagamento. Toda vez que eu falar, o contribuinte pagou, o contribuinte quitou, o contribuinte entregou certa quantia em dinheiro,
Você está falando o quê? De obrigação tributária. Lembra de completar. Obrigação tributária principal. Então, obrigação tributária principal é a obrigação de dar, porque é entrega, está entregando, que soma-se com a obrigação de dar, que é entrega de patrimônio. Lembra que esse patrimônio é sempre fracionado, é sempre parcial. E essa entrega significa, traduzindo tudo, resumindo tudo, pagamento significa pagar o tributo, entregar o dinheiro para o Estado. Entregou o dinheiro para o Estado significa ponto pagamento. Ponto, respiremos. Beleza aí? Beleza? Não, o silêncio está todo mundo entendendo. Um minuto. Entendendo. Obrigação acessória. Continuar nela. Acessória, o que eu falei, é uma obrigação de fazer ou não fazer. É uma obrigação de fazer ou não fazer. Aí eu falei, é algo não patrimonial, não tem entrega de dinheiro, não tem entrega de valores para a administração pública. Para facilitar, como que não tem entrega de valores para a administração pública? Aqui eu materializo, eu vejo a obrigação acessória como na emissão de nota fiscal. Nota fiscal não é pagamento, nota fiscal é um papel, você está fazendo a nota. Você está fazendo declaração, declarações. A declaração do IR, declaração do imposto de renda. Você pagar o imposto de renda é a obrigação principal. Você declarar o imposto de renda é a obrigação de fazer. Que significa o quê? Obrigação acessória. Então, o principal significa pagar. Acessório significa fazer. Fazer o quê? Nota fiscal, declarações, tudo que a administração pedir para o contribuinte executar e essa execução não envolva dinheiro, você tem que preencher tal guia, você tem que entregar tal documento, você tem que fazer tal coisa. Tudo isso significa obrigação acessória. Não tem vínculo com o principal. O principal é entrega de certa quantia em dinheiro. A acessória significa nota fiscal e declarações. Nota fiscal e declarações, que é a obrigação de fazer, por exemplo, para tu me entender, por exemplo. Ponto aí, eu não acabei essa parte de obrigação, mas vamos respirar, ver se todo mundo entendeu até aqui. Pergunta, por favor, Edson, qual que é a dúvida? Por enquanto, de boa. Todo mundo beleza? Ô, professor, um exemplo da obrigação tributária acessória. Rafaela, acessória, pensa para ficar mais fácil. O exemplo que eu dei agora, não, o exemplo que eu dei agora não, que eu dei agora há pouco. Você vai comprar o teu celular. Você vai comprar o teu celular lá na Vivo, ou será qualquer outra bodega de loja. Você vai comprar o celular, quando eles entregam o celular para vocês, dão uma nota fiscal para você. Aquela nota fiscal é uma obrigação acessória. Quando você compra um carro zero, ele te dá, além da documentação toda, do DUT, etc., ele te dá a nota fiscal da concessionária. Aquela nota fiscal, aquele documento, aquela nota fiscal, é uma obrigação acessória. Então toda nota fiscal, e hoje em dia também você pode traduzir no cupom fiscal, é o quê? É um exemplo de obrigação acessória. Então tudo que a administração fala, Rafaela, faça, olha a diferença que eu falei, faça e não pague. Se eu falar pague, é obrigação principal. Se eu falar faça isso é obrigação acessória. Se eu falar pague, recolha, entregue, isso é obrigação principal. Então, exemplo da obrigação acessória, nota fiscal, para não errar, e emissão de declaração. Coloca a emissão da declaração de imposto de renda, que é anual, que fica mais fácil para entender. Deu para entender? Então eu volto. Não, deu sim, obrigada. Todo mundo ok? Deixa eu ver aqui, tem mais gente pedindo link ou não. Posso continuar? Então vamos estar continuando. Eu falei agora de obrigação principal e acessória. Vou continuar nela, tá? Eu só vou apagar o quadro para poder ficar mais fácil de entender. Mas o assunto não mudou.
beleza. Aí eu abri. Veja o que tinha ficado mais fácil. Abri. Publicação. Principal. Acessório. Cadê o estudante? Pronto, dá pra todo mundo ver? Ver o quê? O que eu escrevi aí pra a dúvida é pra saber se todo mundo tava vendo ou não. Só eu que não vejo. Só eu que não vejo. Alguém tira a foto aí depois de mandar. Fora o Raul, que. Nossa, que tem o tablet zero que ele falou, né? Novo, né? Original. Comprei lá na sua terra, lá onde você bate cartão. Eu tenho certeza. Vamos lá. Olha aqui, ó. Presta atenção. Ó, a Etienne aí também falando, ó, que não consegue ver. Não, a Etienne tem outros problemas. A Etienne tem outros problemas. Né? Etienne, não tá conseguindo ver? É porque ela tá sem óculos. É verdade, já tá falando bom. Vamos lá. Eu vou explicar o que tá aqui. O que tá aqui? Quem não tá conseguindo ver, o que é? Eu desenhei uma arvorezinha muito linda, por sinal. Ela tem a arvorezinha, tem o caule, tem as florzinhas e tem uns frutinhos. Beleza? Deixa eu colocar na água enquanto eu falo. Então, quem não tá vendo, só pensa. Tem uma árvore. E nessa árvore tem o que nela? Tem as frutinhas, tem bastante frutinhas. Beleza? Aí a gente aprende o que em direito civil normalmente? A gente aprende da seguinte forma. Olha, a obrigação principal é a árvore. A obrigação principal é a árvore. E a obrigação acessória são os frutos. Ponto. Até que todo mundo entendeu? A gente aprende o quê? Que a árvorezinha é a obrigação principal em direito civil. E os frutos é a obrigação acessória. A gente aprende assim por quê? A gente aprende essa lógica. Comecei a ficar tonto de novo. A principal, a acessória, ela sempre, a gente viu, segue a principal. Você pega uma piscina numa casa, no imóvel, a piscina é acessório da casa, a piscina segue o principal. Né? Então a gente aprende, de novo, que a obrigação acessória, ela segue o principal. Então, na relação no direito civil, a gente aprende como a árvorezinha é a principal, os frutinhos é a obrigação acessória. Tá, beleza? Tá todo mundo entendendo o que eu falei até agora? Deixa eu pegar aqui. Acho que caiu alguém, não caiu alguém não? O Brunão tá vivo. Caiu sim. A Rafaela caiu. Deixa eu ficar esperto pro meu celular, porque se mandar no e-mail eu mando o link de novo. Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Então, mas eu quero que você entenda o quê? Só que essa lógica pro direito tributário, ela inexiste. Essa lógica pra gente, ela não existe, tá? Ela não tem aplicabilidade, tá? Como assim ela não tem aplicabilidade? Opa, para um pouquinho que saiu uma imagem aqui. Ela não tem aplicabilidade, tá? Como assim não tem aplicabilidade? Que loucura é essa? No direito tributário, tem uma coisa importante para você anotar. Fique lógico, eu vou explicar para não ficar ilógico. No direito tributário, você quer que você anote. A acessória não segue o principal. Então o que eu tenho que anotar? Que a acessória não segue o principal. Isso, de novo, é por direito tributário. Vou falar de novo. Por direito tributário. A acessória não segue o principal não segue a acessória. É como se eu tivesse, ó, as frutinhas, ó, voando. As frutinhas estão voando. Professor, desculpa te cortar. A Rafaela tá pedindo pra aceitar. Ué, mas você tá onde anda? Deixa eu ver aqui. Para um pouquinho que eu ver se a Rafaela aparece algum canto aqui pra mim. Deixa eu ver. Rafaela, 12.
Ah, não aparece em lugar nenhum ela pra mim, senão eu aceitava ela agora. Adicionar. Um pouquinho, eu vou pegar o e-mail da Rafaela. Eu vou repetindo o que eu tô falando enquanto isso pra gente não perder tempo, tá bom? Eu vou só repetindo pra matéria não ficar solta. Então, ó, no direito tributário, o que eu quero que vocês anotem? Que alguém digita aí pra mim o e-mail dela pra mim. Se alguém puder, por favor. Só pra eu mandar, que eu vou fazer o convite direto. Então, a principal, o que eu tenho que entender? A obrigação principal, ela não, a obrigação principal no direito tributário, ela é acessória. Não é que eu estou falando que elas não têm um vínculo mesmo, que elas não estão bem vinculadas, que elas não estão literalmente interligadas. O que eu quero que vocês entendam é que no direito tributário, tá? Obrigado aqui. No direito tributário, as obrigações, elas não têm um vínculo direto entre si. Elas não estão vinculadas entre si. Elas não estão uma presa entre si. Tá? Elas não estão... a obrigação, toda vez que eu tiver uma acessória, eu tenho uma principal. Toda vez que eu tiver uma acessória, eu tenho uma principal. A resposta é não. Isso não existe. Então vou repetir. Quando eu tiver uma obrigação principal e uma obrigação acessória, eu tenho uma obrigação principal. Você tem obrigação principal e acessória. Significa que elas estão vinculadas uma com a outra? Elas estão presas uma com a outra? Não. Vou repetir de novo. No direito tributário, a acessória não segue a principal. A gente aprende isso de outra forma. A gente aprende que a principal e a acessória estão interligadas, especialmente a acessória. Que a acessória vai seguir a obrigação principal. A gente aprende assim, especialmente direito civil. Eu quero que vocês entendam, o direito tributário muda a realidade um pouco. No direito tributário, a obrigação acessória, ela não segue a principal. A obrigação tributária acessória não segue a principal. Respiremos. Todo mundo que tá aí, entendeu? Tá beleza? Só vou tentar adicionar a nossa coleguinha que saiu. Enquanto tá todo mundo... Alguém me pergunta aí, aproveita para perguntar enquanto isso. Ô Edson, pergunta. Aparece aí, gordo. Pergunta, Edson. Pergunta alguém. Bom, professor. Por enquanto. Agora funcionou o Moodle de vocês. Mas vamos lá. Deixa eu só ver a menininha aqui, a coleguinha. Que ela saiu, né? Deixa eu só ver o que tá acontecendo. Fala pra ela mandar de novo aqui pra mim o pedido, porque realmente eu vou ficar com a tela, vou ficar com a mão aqui, vou ficar sentado até ela aparecer o pedido. Manda ela fazer de novo, porque às vezes ela faz o pedido e eu não sei se... Tô pedindo no grupo. Porque às vezes ela manda, eu acho, se eu demorar muito pra responder, se eu tô em pé, eu não consigo dar a resposta pra ela. Aí eu acho que deve desaparecer. Acho que só pode ser isso, porque aqui na minha tela não tem... Deixa eu ver, mais nenhuma informação disso. Mais opções, alterar, tela cheia, legenda, configurações, deixa eu ver se tem mais alguém. Não aparece dela aqui não, senão já... Tá, vou esperar só ver se ela aparece aí e eu já começo. Eu retorno lá pra lousa. Tá, pra poder terminar essa primeira parte nossa. Só ver se ela aparece aí. Alguém consegue falar com ela. Eu mandei um convite no e-mail dela, tá? Que o Cássio me mandou a mensagem, eu mandei aqui direto pra ela.
Tô esperando vocês para continuar. Se alguém tem dúvida, aproveitar. Enquanto isso, ver se a coleguinha entra de volta aí. É outro e-mail, Cássio? Vou mandar nesse aqui também agora o convite. Adicionar. Enviei o convite e estou mandando e-mail também. Deixa eu abrir outra tela aqui. Que hora a gente vai descer no Tuca pra tomar um café? Vai descer aonde, filho? No Tuca. Tuquinha vai morrer de fome agora, hein? Faculdade fechada. Ah, é, tá falando da lanchonete, né? Pronto, ela apareceu aqui. Cadê? Rafaela, tá me ouvindo? Cadê ela? Cadê ela? Rafaela, tá me ouvindo? Ela tá aqui pelo menos, né? Rafaela, ela tá ouvindo, filha? Oi, professor. Tá ouvindo, Tudo certo? filho? Tô ouvindo, Tá? obrigada. Querida, só me fala onde você parou aí pra eu voltar, pra eu fechar. Onde que você parou? Você tava começando a notar no lousa. Você ia continuar falando de obrigações tributárias. Tá, gente, eu vou voltar. Eu acho que eu entendi. Beleza. Ó, eu vou voltar esse pedaço, vocês vão entender. Tá bom? Vamos lá. Presta atenção todo mundo, que aí eu faço, fecha. Aí já pode ir pra merenda, aí a gente faz 10 minutos só, tá bom? Onde eu parei? Ah, vamos lá, vou voltar tudo. Ó, aqui na parte nova. Gente, presta atenção aqui. Vamos lá. Voltando, eu falei o quê? Nasce, eu fui vendo uma revisão para tudo ficar mais fácil. Se eu praticar um fato que está no descritor de uma lei, nasce uma obrigação. Eu falei até agora, a obrigação ela pode ser principal ou acessória, ponto. Aí o que eu falei agora para vocês? Que a obrigação principal é direito civil. A gente aprende direito civil, que a obrigação principal segue a acessória. Lembra da arvorezinha? A arvorezinha é a obrigação principal e os frutos é a obrigação acessória. Então a obrigação acessória segue a principal. A gente aprende assim no civil. Aí eu falei o quê? Que acho que foi quando a Rafaela caiu da sala. Caiu da sala, né? Saiu do online. É o quê? No direito tributário muda um pouco a história. A história muda um pouquinho. Como assim a história muda um pouco no direito tributário? No direito tributário funciona da seguinte forma. No direito tributário, presta atenção. A obrigação principal no direito tributário, ela não segue a obrigação tributária, o direito tributário não segue a acessória. No direito tributário não tem esse negócio. É como se eu tivesse uma árvore e os frutos voando aqui, ó, separados, eles não estão ligados entre si. Vou repetir. No direito tributário, que é para anotar. Não é nos outros ramos. Nos outros ramos a lógica se mantém. No direito tributário, a principal e a acessória não estão diretamente vinculadas. De outra forma, a obrigação acessória, ela não segue a obrigação acessória, ela não segue a principal. A obrigação acessória não segue a principal no direito tributário. Então vai funcionar como? Ó, às vezes dá para ver assim, ó, vou dar exemplo. Principal e ó, P e A. Embaixo vou colocar somente P. Embaixo vou colocar somente A. Como A, obviamente. P é principal, o A é acessória. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar exemplo para vocês entenderem. Porque tem situações que eu tenho obrigação principal e eu tenho obrigação acessória. Eu tenho outras situações que eu só tenho a principal. E eu também tenho uma outra situação, uma outra forma de ver, que eu também só tenho obrigação acessória. Eu só tenho obrigação acessória. Então eu tenho obrigação principal e acessória, obrigação principal e obrigação só acessória. Tá bom? Eu vou dar exemplo de todos, tá? Mas antes, pra vocês entenderem, como é que funciona isso? Quem define isso?
Ué, é a própria característica do tributo. Aquele tributo que está te cobrando é por natureza dele, é para a própria natureza dele não ter uma acessória ou por algum impedimento, vou dar exemplo de olhar, eu não ter a principal. Então, em regra geral, geralzona, eu tenho a principal e acessória. E vamos chamar de sempre que está errado. Em regra geralzona, eu tenho a principal e acessória. Só que eu tenho alguns tributos, algumas espécies tributárias, que elas mudam a forma de entender. Elas mudam o raciocínio. Mudam como? De acordo com a própria característica do tributo, ele tem principal, ou de acordo com a própria característica, ele tem acessório. Então ele tem principal e ele pode ter acessório. Ele tem principal e acessório. Principal e acessório. Beleza? Então vamos lá, vou dar para ficar mais fácil. Primeiro ficar mais fácil ver. Vamos pegar aqui o ICMS. O ICMS. Mas como ICMS? Coloca assim, ó, ICMS quando você compra um celular. Quando você compra um celular, a Vivo vai pagar o ICMS e vai emitir a nota fiscal. Então você tem a obrigação principal e você tem a obrigação acessória. Vou repetir. Você tem o ICMS que tem o quê? Emite a nota e paga o imposto. Quando você compra um carro, coloca um carro aqui, vamos. Carro. Você comprou um carro zero. Comprou um carro, vai recolher o ICMS, vai recolher o IPI, obrigação principal. E a obrigação acessória é a emissão da nota fiscal que ele vai te dar. Nota fiscal de saída, ele vai te dar a nota fiscal na sua mão. Beleza? Obrigação principal. Obrigação principal. Agora é um exemplo de uma relação, de uma obrigação que só tem principal, ela não tem acessória. O que eu falei tem principal e acessória. Tem principal e acessória. Vou falar agora um exemplo que só tem acessória. Só acessório. Uma garrafa minha, tá acabando. Principal. Só tem principal. IPTU. Anota exemplo, não esquecer. IPTU, coloca aí também o IPVA. IPTU, IPTU duas vezes. IPTU e IPVA. IPTU e IPVA. Coloca os dois como exemplo. Por que eu vou colocar os dois como exemplo? O IPTU, você paga o IPTU. O que você faz para a administração? Todo ano você vai lá entregar alguma documentação, você emite alguma declaração de IPTU todo ano. Do IPVA, todo ano você declara, você vai lá avisar, sou o proprietário, sou o dono do imóvel. Você não faz isso. Você não faz esse tipo de situação com esses dois impostos. Os dois impostos você não faz isso. Ou seja, são exemplos que é para a própria característica aqui, ó, do tributo, no caso dos dois impostos, para a própria característica, ele só tem obrigação principal, ele não tem obrigação acessória. Ponto. Beleza? Então, vou voltar. Você peguei o exemplo aqui do ICMS, quando você compra um carro, quando você compra um celular, você tem a obrigação principal e a acessória, tem as duas. Deu o exemplo de IPTU e IPVA, você só tem a obrigação principal, você não tem a acessória. É desprovida da acessória, você não tem acessória. Agora, a gente vai ver que às vezes pode nascer relação só acessória, não nasce a principal, percebam? Não nasce o dever de contribuir, não nasce o dever de pagar, mas o dever de fazer algo para a administração nasce ainda. Fazer e não pagar. Aqui, ó, por exemplo, uma cruz. Um templo de qualquer culto, uma igreja. A igreja, o templo, ele é imune de tributação de imposto. Ele é imune de tributação. Para nós agora, para a gente estar estudando imunidade, o que você tem que entender? Um templo, ele não paga, olha, ele não paga o imposto de renda, mas tem o dever de declarar, é mantido ainda. Então, ó, vê se eu vou anotar como exemplo assim, ó. Na acessória, quem está isento ou imune, isenção quem dá é a lei, imunidade quem dá é a Constituição. Mas vai aprender isso depois. Isenção quem dá é a lei, imunidade quem dá é a Constituição. Quem está nessas duas situações, isento ou imune, não nasce o dever jurídico da obrigação principal. Não nasce o dever de pagar. Não nasce o dever de recolher
o valor do tributo. Não nasce o dever de recolher o valor do tributo. Mas o dever de declarar, de emitir nota, depende da situação, obrigação de fazer, se mantém ainda. Então, um tempo ele não pode ter o dever de recolher algum imposto. Nenhum imposto ele recolhe, por sinal. Mas a obrigação acessória vai se manter, vai existir ainda. Tá? Então, eu tenho obrigação, eu tenho situações, eu vou estar, que eu posso ter as duas, principal e acessória. Eu tenho outras situações de acordo com a característica do tributo. Eu tenho principal e eu tenho outras situações que eu não tenho principal. Eu tenho só acessória. Percebe, se eu tenho só acessória, eu não dependo da principal. A acessória não está presa assim, sempre a principal. Então pode nascer relações tributárias só com a obrigação de fazer, desprovida de obrigação de dar, que é a obrigação principal. Ponto. Dúvidas? Todo mundo entendeu esse pedaço? Posso ir para a última parte de obrigação para fechar? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Mas alguém pensa, isso aqui não é vodka, tá? É água. Ah, a gente acredita. Não, do jeito que eu tô mal, se eu tomar vodka, eu caio duro no chão. Só Deus sabe como eu tô em pé agora, falando com vocês. Ah, mas todo mundo entendeu mesmo, tá beleza? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Para fechar essa parte da obrigação, aí vamos para a merenda. Aí vocês já podem descer para o intervalo. O que? O que eu vou falar, se você quiser anotar, está no parágrafo 3º do artigo 100. Tudo que eu falei está no 113, tá? Tudo que eu falei até agora está no artigo 113. Mas ele não explica de forma tão clara como está aqui. Tá? Ele só fala principal isso, acessória isso, ponto. Não fala mais nada, tá? Então, o que eu vou falar, agora está de forma um pouco mais clara no artigo. Está no parágrafo 3º do artigo 113, tá? O que eu vou falar agora. Tá bom? O que eu vou falar? Presta bem atenção. O que ele fala, o dispositivo? Ele fala mais ou menos assim, olha, a não observância da obrigação acessória, o não cumprimento da obrigação acessória, se você não cumprir a obrigação acessória, ela será convertida em obrigação principal. Eu vou repetir para ver se tu não entendeu. O não cumprimento, você deveria emitir a nota fiscal. Você tem que declarar o imposto de renda. E você não declara, essa obrigação acessória vai ser convertida em obrigação, se converte em obrigação principal. Aí eu vou explicar o que quer dizer isso. Se converte em obrigação principal. Todo mundo entendeu o meu raciocínio? Vou falar de novo. Eu estou falando da acessória. Falo que o não cumprimento da acessória, a não satisfação, a não verificação, o artigo fala observação, a não observância da obrigação principal, ela será convertida em obrigação principal. Como assim será convertida em obrigação principal? É assim, você não tem que emitir a declaração de imposto de renda, por exemplo, fica mais fácil para todo mundo ver que não já ouviu falar. Se você não declara o imposto de renda, você ainda tem que declarar. Você não perdeu o dever de declarar, você tem que declarar. Só que você não observou o que a legislação falou, você descumpriu. O que você fez foi uma ilicitude. Você descumpriu. O que vai acontecer? Você vai ter que pegar a sua obrigação acessória, ela vai ser convertida em principal. Como assim convertida em principal? Peraí, eu deveria declarar, não declarei, eu descumpri a legislação, eu estou afirmando que ela vai ser convertida em obrigação principal. Como assim? Olha, se você não declarar, não gera uma penalidade. Se você não declarar, não gera um valor a pagar? Gera um valor a pagar, não gera? Se gera um valor a pagar, pagar é conceito de obrigação principal que a gente aprendeu agora. Então, onde eu quero chegar? Se eu não cumprir a acessória, se eu não satisfazer a obrigação principal acessória, ela será convertida em obrigação principal. Ela será convertida em obrigação principal. Vou repetir de novo que eu tenho que falar uma coisinha a mais. O não cumprimento da obrigação acessória, não emiti nota fiscal, não declarei, não, a administração mandou fazer algo, eu não fiz, eu descumpri a legislação. Se eu descumpri a legislação, gerou para mim uma penalidade.
Por isso que eu não observei. Essa não observância vai gerar o quê? Ela gera uma penalidade. Eu vou ter que pagar uma multa. E pagar uma multa significa o quê? Pagar uma multa significa uma única coisa. Olha, pagar uma multa significa dinheiro. Dinheiro quer dizer o quê? Obrigação principal que a gente viu até agora. Deu para entender? Ponto. Antes de eu continuar, só quero saber se todo mundo entendeu o que eu falei. Senão, eu volto tudo de novo. Eu tenho uma coisinha só para fechar. Mas para saber se todo mundo entendeu o que eu falei. Ó, eu vou pegar o parágrafo, eita que tá aberto aqui, e jogo aqui no chat para todo mundo que estiver vendo. Eu só joguei o parágrafo aí que fala o parágrafo terceiro, ó. Obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância, não verificação, não cumprimento, não satisfação, né? Converte-se a obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O que ele está falando? Se eu tenho o dever de declarar, eu não declaro, o dever se mantém, eu tenho que declarar ainda, mas gera uma multa, gera uma penalidade. E penalidade significa obrigação principal. Volto, ele está falando, se eu não cumprir a acessória, ela será convertida em obrigação principal. Ponto. Esperemos. Para saber se todo mundo entendeu. Se todo mundo ficar em silêncio, eu vou entender que todo mundo entendeu. Raul, fala você. Entendemos, professor. Nossa, com essa voz maravilhosa, filha, essa alegria contagiante. Tô olhando a tela preta aqui que eu não te vejo, eu não fico alegre. Ah, sei. Impossível. Professor, Oi, deixa eu mandar uma foto aqui. oi, Caroline, diga. Então, é o não cumprimento dessa obrigação acessória, que se transforma na Principal? Na principal, então ela fica sendo classificada como acessória principal? Não, presta atenção, fica mais fácil entender assim. Se eu não cumprir a acessória ainda existe, ainda eu tenho que cumprir. Nasce mais uma obrigação, mais uma principal para mim. Deu para entender? Que é a penalidade, que é a multa. Porque se você falar que converteu totalmente, quer dizer o quê? Ah, então de vez de declarar, o que eu vou fazer? Ah, eu não vou declarar, vem a multa, é melhor eu pagar a multa do que eu declarar, demonstrar meus bens, né? Não, o dever de declarar se mantém, ele vai ser mantido, porém, gera uma penalidade porque você não cumpriu, você não satisfez como a legislação queria. Gera uma outra obrigação. Isso. Ok, obrigada. Beleza, todo mundo? Só presta atenção no meu raciocínio. Eu vou até fazer aqui atrás para todo mundo entender, aí a gente vai fechar, tá bom? Fechar a primeira parte, hein? Olha aqui. A obrigação, olha aqui, olha o nome das obrigações. Eu vou escrever aqui, ó, tributária. Aqui eu vou escrever tributária. Por que eu estou fazendo isso? Qual o nome completo? Obrigação tributária principal. Se eu praticar um fato na lei, nasce uma obrigação tributária principal. Obrigação tributária acessória. Vou repetir o nome completo. O próprio parágrafo, o caput do 113, ele fala obrigação tributária principal. Obrigação tributária acessória, o nome inteiro. Obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Esse é o nome completo, obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Beleza? Por que eu estou falando isso? Se eu descumprir a acessória, não cumprir a acessória. Eu não cumpri. A acessória gera uma penalidade, certo? Penalidade, falei agora, é a multa, né? É a multa. Não tem dinheiro, maravilha. Dinheiro quer dizer obrigação principal. Mas aqui você tem que prestar atenção na matéria que você está estudando. Tributário, lá na nossa primeira aula, no artigo 3º do CTN, ele fala: tributo não constitui sanção de ato ilícito. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Onde eu quero chegar? Vocês vão entender. Vou voltar tudo. O nome dessa obrigação aqui, ó, é obrigação tributária principal, porque ela nasceu do tributo. Obrigação tributária acessória. Por quê? Porque nasceu do tributo. Essa aqui descumpriu, não é? Houve um descumprimento. Essa você vai chamar só de obrigação tributária. Perdão. Você vai chamar só de obrigação principal. Só de obrigação principal. Obrigação principal. Você não vai dar o adjetivo ou dar o sobrenome tributário aqui. Por que você não vai chamar essa aqui de obrigação tributária principal? Você vai chamar só de obrigação principal. Só de obrigação principal. Por que só de principal você vai chamar ela?
Por que só principal? Porque ela nasceu de um descumprimento de alguma coisa. Ela nasceu de uma penalidade. E se ela nasceu de uma penalidade, eu não posso chamar ela de tributária. Ela é meramente, multa de trânsito. Não tem o dever de pagar a multa de trânsito? Tem. O que é a multa de trânsito? É pra gente uma obrigação principal. Obrigação principal. O dever de pagar o IPV é o quê? Obrigação tributária principal. Eu coloco o tributário na frente, porque nasceu do tributo. Como aqui essa penalidade nasceu de um descumprimento, eu vou chamar isso aqui de obrigação principal e não de obrigação tributária principal. Somente de obrigação principal. Por causa lá do conceito do artigo 3º que ele fala que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer a pauta, pra ver se todo mundo entendeu. Entendi. Beleza, todo mundo? A gente pode parar um pouquinho? Beleza. Então a gente para uns 10, 15 minutinhos no máximo, fechou? Fechado. Fechou? Então, queridos, até já, valeu, até já, a gente volta com o lançamento, tá bom? Abraço.